Tudo bem com você? Depois de vermos os primeiros recursos da formatação condicional, nesse vídeo vamos usar alguns recursos mais sofisticados para facilitar a identificação dos dados e destacar informações importantes. Nesse vídeo vou passar por cada recurso isoladamente, mas algumas dicas e algumas armadilhas valem para todos esses recursos, então veja o vídeo em detalhes até o final. No vídeo vou falar sobre como destacar os maiores ou os menores valores, aplicar barras de dados fazendo gráficos de barra nas células, fazer mapas de calor com a escala de cores, aplicar corretamente os ícones conforme os valores, aplicando ícones para datas de vencimento e para verificar se os dados estão completos. Da versão 2007 para a versão 2010, houveram algumas melhorias nesses recursos, apenas mais algumas opções. Da versão 2010 até a versão 2019, os recursos se mantêm praticamente os mesmos, então essas técnicas lhe servirão para qualquer versão que use. Logo sai o terceiro vídeo dessa série para usarmos fórmulas para aplicar os formatos, e isso vai permitir formatar linhas inteiras e vários outros recursos que você provavelmente não imagina como fazer. Então inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e vamos começar. Eu sou o professor Vlamir e espero que aprenda muito com esse material. Para exemplo, nesse vídeo, vou fazer uma análise dos atendimentos de um serviço ou de uma loja. No nosso exemplo, atendemos 24 horas por dia. Vou usar várias fórmulas aqui para resumir os atendimentos por dia da semana e por horário. Para não misturar os assuntos, este outro vídeo que indico aqui no canto mostra as fórmulas que eu usei, especialmente a função cont.sys. Assim, aqui nos concentramos apenas na formatação condicional. Na maior parte dos exemplos daqui, vou usar esta tabela com quantos atendimentos ocorreram por dia da semana. Em algumas planilhas, vou repetir a mesma tabela para mostrar variações do mesmo recurso, ok? Nesta primeira coluna, quero destacar os números maiores. Formatação condicional, regras dos primeiros últimos, 10 primeiros itens. Aqui fala 10 primeiros itens, mas eu escolho. Quero destacar os dois maiores ou apenas um maior, escolho aqui à vontade. Se precisar, eu posso no gerenciar regras e alterar isso. Venho aqui, escolho um formato personalizado, vamos destacar com preenchimento em amarelo. Ok, os dois maiores números já estão em amarelo. A mesma coisa eu posso fazer para os menores, vamos lá. Os 10 últimos seriam os 10 menores, vou destacar apenas o menor aqui. Formato personalizado, preenchimento laranja. Ok, tá feito. Percebam as opções que ele tem aqui. Eu posso destacar também o maior 10%, 15%, eu mudo esse percentual à vontade, tá? Então, por exemplo, os 30% maiores, eu quero que tenha um fundo azul. Ok, ele já vai calcular os 30% desses números. A mesma coisa eu posso fazer em relação à média. Acima da média ou abaixo da média, eu quero ter um formato aqui qualquer, um verde, por exemplo. Ok? Para qualquer uma dessas regras, se precisar, eu posso vir em formatação condicional, gerenciar regras, editar regra e aqui fazer o ajuste que eu necessitar, ok? Nesta coluna, quero fazer um gráfico de barras, barra de dados. Eu tenho a opção de preenchimento gradual, onde ele vai fazendo um degradê, e tenho a opção de um preenchimento sólido, que vai com a mesma cor, mais preciso, até o final. Em qualquer caso, eu venho aqui, formatação condicional, gerenciar regras, edito a regra e vejo a opção que eu quero aqui. Esta tela pode variar, mas basicamente sempre a mesma coisa. Eu tenho a opção, por exemplo, de mostrar somente a barra. Ok, ele me esconde os números. Aqui cabe um alerta. Como em qualquer gráfico, eu preciso ajustar o eixo, o valor mínimo e o valor máximo. Porque senão, se eu colocar um número mais alto aqui, por exemplo, está vendo que as outras barras diminuem de tamanho? Isso não poderia acontecer. Eu faço isso da seguinte forma. Formatação condicional, gerenciar regras. Editar a regra.
O valor mínimo vem com automático, quer dizer, ele se baseia no menor número da lista. O ideal é colocar número 0. O valor máximo, para mim poder comparar com outros, também é importante eu colocar o número e definir o final da minha escala. Por exemplo, 4.000. Eu sei que com 4.000 vai ser onde ele termina a barra. Dou OK, aqui está. Mesmo que esse valor supere muito a última barra, ele só fica a barra cheia. Aqui também no gerenciar regras, eu tenho a opção de ajustar a minha cor, se eu quero preenchimento sólido ou gradual, se eu quero borda ou não, e qual a cor que eu quero a borda. Eu posso alterar a direção da barra da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Faço os ajustes que eu achar necessário. Se os meus dados têm valores positivos e negativos, eu aplico normalmente a minha barra do jeito que eu quiser. Venho na formatação condicional gerenciar regras, editar regras. E aqui eu posso definir o que eu faço com os números negativos. Eu posso escolher uma mesma cor ou uma cor diferente. Para o padrão ele escolheu aqui o vermelho para os números negativos. Ou eu posso replicar que seja a mesma cor, ok? Eu vou definir também aonde está o 0, se ele é automático, se é no meio da célula, ou se ele não mostra nenhum. Ou seja, os negativos também ficam na mesma direção que os números positivos, apenas alterando a cor. Então, são opções que eu tenho que definir após aplicar essa formatação condicional. Com a escala de cores, eu uso cores ou tons para indicar o valor que eu tenho. Escolho qualquer opção aqui e, como nós já vimos, sempre na formatação condicional eu tenho que fazer os ajustes aqui no gerenciar regras, editar regras. Combinar escalas tricolores é meio difícil, eu prefiro trabalhar com escala bicolor, fica mais fácil para mim interpretar. E como nós já vimos também, vamos fixar um número 0 para o valor mais baixo e o máximo a gente também fixa um número de acordo com a nossa escala. Vou colocar aqui 4.000. Outro segredo é eu escolher as cores para que eu tenha aqui uma boa interpretação dos meus dados. Indo do amarelo para o vermelho, eu interpreto pelo tom de laranja. Isso vai me dar uma boa opção. Outra opção boa é eu ir de um branco até uma cor pura e vou fazer uma escala monocromática. E é preciso escolher as cores com cuidado. Por exemplo, do branco para uma cor, ou do preto para uma cor, ou mesmo do branco ao preto, dá uma boa noção da escala. Compor cores primárias também é uma boa ideia. Do amarelo ao vermelho, do azul ao vermelho, funcionam bem. Mas já do vermelho ao verde, cores opostas do círculo das cores, nosso cérebro terá dificuldades de interpretar a proporção de cada cor. 2 cores são uma boa ideia, já 3 cores devem ser usadas com muito cuidado. Escalas de cor são usadas para fazer os mapas de calor. E mapas de calor são ótimos quando eu tenho 2 variáveis. Nesse exemplo, eu tenho o horário e tenho os dias da semana. E quero saber onde se concentra a maior quantidade de atendimentos. Seleciono então a tabela com os números. Venho aqui na escala de cor. Nem importa que eu vou clicar porque eu já vou editar aqui no gerenciar regras. Editar a regra. Escala bicolor, valor mais baixo no número 0, valor mais alto no número 350, ou a escala que eu quiser. Aqui eu posso optar por 2 cores que sejam fáceis de eu interpretar. Aqui está meu mapa de calor. Normalmente usamos cores mais quentes ou mais escuras para destacar os maiores números. No caso, aonde eu tenho maior movimento, maior quantidade de atendimentos. Podemos escolher ícones para os nossos números. Conjunto de ícones, escolho aqui qualquer opção. E como sempre, vou lá no gerenciar regras para fazer os ajustes que eu necessitar. Só tenha como atenção um fator. Perto de 4% da população, especialmente homens, são daltônicos, ou seja, têm dificuldades em identificar cores. Então, se você não conhece o público que vai ler seus dados, não use ícones baseados apenas na cor. Uma opção no gerenciar regras
é eu poder mostrar apenas o ícone, escondendo os números. Isso pode ser útil em alguns casos. A outra situação é quando esses meus números representam um gasto ou uma perda. Por exemplo, os maiores números não quero verde. Os maiores números são piores, eu quero vermelho. Então eu posso usar a ordem inversa dos ícones. E as escalas como ajustar? Por padrão, o Excel divide em faixas iguais, comparando com o maior valor da lista. Para definirmos valores absolutos, colocamos tudo como números. Daí marcamos os pontos de transição entre uma cor e outra. Posso aplicar a formatação condicional baseada em datas também. É só eu lembrar que uma data para o Excel é um número inteiro e pode me ser útil relembrar da função hoje. Vamos fazer aqui, seleciono essas datas e vou querer colocar este conjunto de ícones. Gerenciar regras, editar as regras. Aqui eu vou trocar de porcentagem para a fórmula nesses dois casos. As datas antigas ficarão em vermelho. Eu quero que fique alerta a partir da data de hoje. Igual a hoje, abre e fecha parênteses. Se for 5 dias para frente de hoje, então eu estou tranquilo e quero que fique em verde. Hoje mais 5. Dou OK, OK novamente e aqui está. O que já está vencido, o que vence de hoje a 5 dias e o que vence para mais de 5 dias para frente. Aqui mais um exemplo para te servir de inspiração. Eu tenho essas colunas para serem preenchidas e quero checar se os dados estão completos. Vou usar aqui a fórmula conte.valores para saber quantos valores tem em cada linha. As linhas que estão completas têm 3 valores, a linha que estiver vazia tem 0 e assim por diante. Aí eu venho nessa lista, vou colocar um conjunto de ícones aqui qualquer, gerenciar regras, editar regra. Mudo aqui para número, vermelho quando não tiver nenhum, quando for maior ou igual a uma informação já fica amarelo, quando for as 3 informações em vermelho e quero mostrar somente os ícones. OK, OK, pronto, já tenho meu cheque de dados. Verde quando está completo, amarelo incompleto, vermelho não preenchido. E onde você usa ou onde você precisa usar a formatação condicional? Escreva aqui no comentário. Os recursos que vimos aqui têm tudo a ver com a série de vídeos sobre gráficos, indicadores e dashboards. Não deixe de assistir também. E assista também ao primeiro vídeo dessa série sobre formatação condicional. Se aprendeu alguma coisa com esse vídeo, clique aqui em gostei. Na descrição você encontra também o link com o catálogo de todos os vídeos desse canal em PDF. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado e até mais!